Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida com o tema Na hora da enfermidade e luto. Nosso texto básico, Romanos 8, de 18 ao versículo 22. Ontem nós fizemos a introdução. Hoje nós vamos no nosso primeiro tópico, os caminhos da enfermidade. O nosso texto diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O texto quer dizer que nós temos sofrimentos no tempo presente, mas os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar à glória que vai ser revelada em nós. Ou seja, quando Cristo voltar para buscar os seus filhos, a glória a ser revelada é bem melhor, bem maior do que os sofrimentos que nós estamos passando. O sofrimento que nós estamos passando é por causa do pecado que trouxe a enfermidade, trouxe a morte. Mas a glória que está para ser revelada em nós, Cristo conquistou ela na cruz, destruindo o poder da morte sobre nós. A morte não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que diz aqui, né? Mas por causa daquele que sujeitou a esperança da própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção, né? Então nós vamos suportar as angústias até agora, mas a vitória chegará, porque nós estaremos livres de todo sofrimento, de toda dor e de toda lágrima. Mas para isso é necessário entender três coisas sobre a enfermidade. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele cura quando Ele quer. Ele não cura. Ele espera mais um pouco. Então nós temos que entender qual é a vontade de Deus, porque Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. O primeiro exemplo aqui, João 11, de 3 a 4, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lázaro estava doente. Marta e Maria mandou buscar Jesus. Entretanto, Jesus ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus demorou alguns dias ali. E quando ele foi, Lázaro já havia morrido e sepultado já fazia 4 dias. Marta e Maria disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor tinha curado meu irmão. Mas Jesus revela: se credes, verás a glória de Deus. E Cristo ressuscitou a Lázaro. Jesus poderia ter curado Lázaro? Sim. Da onde ele estivesse, ele poderia falar: está curado. Mas ele queria manifestar a glória dele para que todos viessem a crer nele como o Filho de Deus. O segundo exemplo, Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há enfermidades que vêm para fortalecer a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Jó tinha uma experiência de ouvir falar a respeito de Deus, mas a sua enfermidade, as suas perdas, fizeram ele ter uma experiência mais profunda, fortaleceu a sua fé, a sua convicção e a sua certeza. Esta enfermidade de Jó veio para conduzi-lo a ter uma vida mais profunda com Deus. A segunda coisa que nós temos que entender é que a enfermidade ela pode ser curada através de milagres ou através da medicina. Deus usa o seu poder a hora que Ele quer.
mas ele quer usar o seu poder usando médicos, medicamentos. Então, nós temos que entender que a enfermidade pode ser curada da maneira que Deus quer. Ele é soberano. E sendo soberano, ele usa dos milagres ou usa de meios, que é a medicina. Um exemplo que nós temos é a mulher de fluxo de sangue. Foi um milagre. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E ela ficou curada. Jesus para e disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, Senhor, mas nós estamos no meio da multidão, todo mundo está te apertando. Ele falou assim, não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então aquela mulher foi curada milagrosamente por causa do poder de Cristo. Mas temos um exemplo de cura também, que Cristo poderia ter usado da sua palavra, ter usado da sua virtude. Mas entretanto, ele cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus poderia ter curado igual curou o cego Bartimeu. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver? Seja feito conforme a tua fé. E ele imediatamente viu. Mas aqui Cristo, ele gospe no chão, faz o lodo, unta os olhos e manda ele lavar no poço de Siloé. Ele não poderia curar pela palavra, mas ele queria usar os meios. Ele queria usar o medicamento. E assim Deus faz no dia de hoje nas nossas vidas. Às vezes ele cura milagrosamente, ou às vezes ele usa os meios médicos ou medicamentos. Mas as enfermidades podem ser curadas de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, a enfermidade pode permanecer. Existem doenças crônicas. Muitos acham que essas doenças que não são curadas é por causa da falta de fé, da falta de intimidade com Deus, ou da falta de busca de Deus. Não é desta forma. Há enfermidades que Deus cura. Há enfermidades que ele diz, a minha graça te basta. E assim foi com Paulo. E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, verso 7 e verso 9. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Muitos teólogos acham que era um problema de vista ou outra enfermidade. Nós não sabemos, mas sabemos que o Senhor respondeu a ele depois de pedir 3 vezes, a minha graça te basta. Paulo tinha fé para ser curado, mas Deus não quis curá-lo, porque ele queria fortalecer a vida de Paulo por meio da graça. E muitas das vezes Deus faz isso conosco. Ele pode curar? Pode. Mas ele quer fortalecer a nossa vida de uma profunda intimidade com ele através da sua graça. Outra coisa que nós temos que entender, há enfermidades que podem gerar a morte. Há enfermidade que nos leva para a morte. Paulo e Pedro compartilhou isso conosco no momento que eles estavam partindo para a morte. Eles falaram com naturalidade a respeito da morte. Pedro, ele diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. 2 Pedro 1,14. Ele diz que ele estava preparado para a morte, porque Cristo o havia falado, havia revelado isso para ele. E ele estava aguardando pela morte. No momento certo, ela ia chegar. E Paulo, ele compartilha conosco esta experiência dizendo, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Para Paulo, a morte era um prêmio, a morte era incomparavelmente melhor do que a vida. Há um outro versículo que Paulo diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Queridos, falar com maturidade a respeito da morte é a certeza de uma profunda vida com Deus. É isso que Pedro e é isso que Paulo compartilha conosco. Então, o que nós aprendemos hoje? Os caminhos da enfermidade. Reconhecer a soberania de Deus. A enfermidade pode ser curada. A enfermidade pode permanecer. A enfermidade pode gerar a morte. Mas temos que estar preparados tanto para a enfermidade como para a morte. Por quê? Pedro e Paulo falaram com naturalidade sobre a morte por causa da fé em Cristo. Eles estavam seguros quanto à vontade de Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, assim devemos ter a mesma segurança e a mesma esperança. Se passamos pela enfermidade, Deus está presente para curar ou para dizer para você, espera mais um pouco, ou usar os meios, a medicina, os médicos, ou, se for necessário, levar para a glória. Esta é a segurança que nós temos, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Eu gosto muito do Salmo 23, que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, me sinto seguro, porque Tu estás comigo. Esta é a nossa certeza em todos os momentos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo Teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, ó Pai, e coloque esta convicção no nosso coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ao permitir passar pela enfermidade ou ir para a glória. O Senhor está controlando a nossa vida, e esta é a nossa certeza: o viver é para Ti e o morrer é lucro, porque estaremos contigo, ó Pai. É difícil entender a morte de um ente querido, é difícil ver um parente enfermo, ó Pai, mas nos dê forças para ajudá-lo a passar por esse momento e nos confortar e nos consolar em todos os momentos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.